Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe nesta terça-feira, dia 29 de outubro. É uma alegria estar aqui com você. Eu quero saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e pedir para você abrir a tua Bíblia lá em Hebreus capítulo 13. Estamos chegando ao final de mais uma epístola, amém? E eu quero, enquanto você encontra aí, orar primeiro em nome de Jesus. Vamos nos preparar. Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos por esta palavra que vamos ler, porque não só de pão viverá o homem. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento por meio do teu Espírito, em nome de Jesus. Pedimos também perdão pelos nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E nós te pedimos, Pai, ajuda-nos em nome de Jesus. Ajuda-nos para a tua honra e tua glória, Pai, em nome de Jesus, porque tudo é para a tua honra e tua glória. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ler então aqui Hebreus capítulo 13, onde nesse capítulo 13 ele começa assim: seja constante o amor fraternal. Então essa porção que nós vamos ler agora, nós vamos ver aqui questões práticas da vida cristã, como por exemplo a ética. Todo cristão deve ter um procedimento, uma atitude sempre voltado à palavra de Deus, de forma ética, com princípios morais. Não pode ser diferente. E também, amados, com relação ao amor. Então são questões práticas com relação ao amor, amor ao próximo. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa força e com o nosso entendimento. E o segundo mandamento semelhante a esse é amar o próximo como a nós mesmos. Amém? Então aqui no versículo de número 2, ele diz assim: não negligencieis a hospitalidade. Amados, a hospitalidade no mundo antigo, ela era algo muito comum, onde as pessoas hospedavam estranhos por uma noite, várias noites na sua casa. Simplesmente eles batiam na porta e pediam ali guarida, se podiam dormir ali. E era essa hospitalidade era algo constante, era algo presente no mundo antigo. Só que devido à perseguição que havia naquele tempo, a gente tem falado pouco sobre isso dentro da Epístola de Hebreus, falamos um pouco lá no início, mas agora não temos falado muito nos últimos dias, mas nós precisamos lembrar que a perseguição era algo constante. Então as pessoas começaram a ter medo em hospedar alguém na sua casa. Será que é um irmão que está sendo perseguido de fato? Ou é um espião que veio aqui ver se eu me tornei cristão, se eu me arrependi dos meus pecados e agora sirvo o caminho, como era conhecido, o caminho que é Jesus Cristo? Então eles tinham medo disso. Mas o próprio autor aqui de Hebreus capítulo 13, verso 2, diz assim: pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Veja, esse trecho, podemos interpretar ele de forma literal, claro, que alguns acolhiam anjos e não sabiam. Nós vemos, por exemplo, aqueles anjos, aqueles que vieram, por exemplo, até Abraão, que vieram os 3 anjos, o anjo do Senhor e mais 2 anjos até Abraão, antes de ir até Sodoma e Gomorra. Mas nós também podemos fazer uma interpretação disso figurada, que também é importante. Nós não saímos do texto, mas ela é importante, que significa quando ele diz assim, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Ele fala que nós não sabemos a extensão, muitas vezes, do poder que tem um ato de bondade. Sabe, querido, atos de bondade que às vezes são tão simples, tão fáceis de serem praticados, e nós não sabemos o quanto esse ato é poderoso, a extensão que ele tem. Sabe, querido, é como aquela pessoa que de repente te pede algo, e você não sabe, pede algo num supermercado, na porta de um supermercado, no estacionamento, ou mesmo num semáforo, e você não sabe a extensão do ato de bondade de dar uma esmola, porque a esmola é bíblico. Falem o que quiserem, não me interessa, a esmola ela é bíblica. Amém? O que a pessoa vai fazer com a esmola é problema dela, tá?
A não ser que você saiba, né, a situação, a não ser que você conheça, aí cabe ali um discernimento. Mas a esmola é bíblica. Então, qual é a extensão desse ato tão pequeno de dar uma esmola? Porque esmola, como o nome diz, são centavos, se nós trouxermos aqui para o real, né? São centavos, quando muito R$1. Isso é uma esmola, mas esse ato de bondade pode estar fazendo com que, vou trazer aqui um exemplo, com que uma criança seja atendida. Uma criança que está ali sem leite, ou mesmo aquela pessoa está sem comer o dia todo, não conseguiu nada o dia todo, está passando fome. Amém? Então nós temos que entender, amados, que a hospitalidade, quando ele fala da hospitalidade, nós podemos interpretá-la de forma literal, mas também nós podemos entender que muitas vezes nós não sabemos a extensão do poder de um ato de caridade que nós praticamos. Amém? Versículo de número 3. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles. Amados, os cristãos, nós cristãos, precisamos ter compaixão. Olha o que ele diz, lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles. Quem são esses encarcerados? Principalmente os da fé, que foram presos por causa da perseguição. Amém? Dos que sofreram maus tratos, sofreram algum tipo de violência por causa da fé, foram apedrejados, receberam chibatadas, como era algo comum naquele tempo, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Então, amados, nós devemos ter compaixão, nós devemos nos identificar com o sofrimento dos irmãos, e não só dos irmãos, porque tem muita gente também que sofre injustamente, né? Quando o outro sofre, tudo bem, mas e se bater um dia na minha porta? Sabe? É fácil olhar para o outro e julgar, mas e se fosse comigo? Né? Se fosse com um filho meu, com teu filho, com a tua filha, ali algum tipo de injustiça, algum tipo de violência, né? Algum tipo de falsa acusação. Pense, amados, nisso. Então nós devemos aqui, como diz a palavra, nos colocar no lugar daquela pessoa, nos identificar. Nos identificar com alguém, entenda o sentido de eu me identificar com alguém que está sofrendo, é justamente me colocar no lugar dela. Né? Como que fica, por exemplo, se é o marido que provê a casa? Você já pensou se o marido que provê a casa de repente se ausentar? Como vai ficar aquela família? Os filhos, a esposa, como vão pagar as suas despesas, as suas necessidades? Então é algo que nós temos que aprender a nos identificar e ter compaixão, amados, em nome de Jesus. Versículo de número 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Então, se muitos tratam a questão do adultério, porque ele fala exatamente isso ainda nesse versículo, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, se muitos tratam o adultério como algo normal hoje em dia, não é normal. A Bíblia está dizendo aqui, ó, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Por isso que o presbítero, o pastor, o diácono deve ser marido de uma única mulher. Amém? Não pode quebrar a aliança que fez com Deus, porque a palavra de Deus diz aquilo que Deus uniu. Não separe o homem. Amados, ninguém mais dá bola para isso é uma coisa normal por aí. Mas não é o que a Bíblia diz. A palavra de Deus aqui é muito clara. Amados, o casamento ele é instituído por Deus e ele vai julgar os impuros. Os impuros são aqueles que praticam imoralidade sexual e ele vai julgar os adúlteros, aqueles que quebram a aliança que eles fizeram com a esposa, com o marido, diante do Senhor. Amados, isso não é brincadeira. E o que nós vemos hoje em dia é uma banalização. Amados, o homem pode até não julgar, ou melhor, até não punir o erro. Não, por exemplo, quando eu falo de julgar ou punir o erro, é dizer assim, olha, você era diácono, era pastor, agora você vai ficar no banco. Você não é mais. Você não pode mais ficar nessa posição. Então, ainda que os homens hoje não façam isso, fez algo errado, que é o que nós vemos muito comum por aí, fez algo errado, transfere para outra igreja, para lá cometer
cometer o mesmo pecado e contaminar a igreja que não tinha esse pecado. Vai lá contaminar, porque o pastor é a cobertura, por exemplo. Ainda que o homem faça isso, amados, Deus julgará os impuros e os adúlteros e vai julgar aqueles que foram coniventes também. É isso que a palavra de Deus diz, por isso que eu falei. Esse trecho de Hebreus capítulo 13 fala sobre questões práticas da vida cristã, sobre a ética, sobre o amor, sobre princípios morais, porque a palavra de Deus é absoluta, ela não é relativa, a cultura pode mudar, amém? Mas Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre, e a sua palavra não muda. Amém? Versículo de número 5. Seja a vossa vida sem avareza. O que é avareza? É a cobiça por riquezas. 1 Timóteo 6,10 diz que alguns, por causa dessa cobiça, se desviaram da fé. E também, amados, se nós trouxermos para o meio de cristão, isso é muito comum. Isso é muito comum. Tem cara de cristão, anda como cristão, fala como cristão, se veste como cristão, mas por causa da cobiça já se desviaram da fé faz muito tempo. Amém? Contentai-vos com as coisas que tendes, amados, nós precisamos nos alegrar, nos contentar com o que nós temos. Amém? Não cobiçando as coisas que nós não temos, nos alegrando com aquilo que nós temos e não viver em função daquilo que nós não temos. Porque ele tem dito, de maneira alguma, jamais, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Olha que forte, amados, olha que ênfase há nessa promessa de Deus, que é para todas as circunstâncias da nossa vida. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais, olha que ênfase poderosa aqui, te abandonarei. Amados, é a promessa de Deus para nós. Nós temos que descansar no Senhor, nos contentar com aquilo que Ele nos dá, com aquilo que temos. Não deixar, amados, que a cobiça, o amor ao dinheiro venha nos desviar da fé. Porque a palavra de Deus é muito clara lá em 1 Timóteo 6,10, 1 Timóteo 3 também, se não me falha a memória, falando da cobiça do dinheiro que desviou grandes homens de Deus da fé, da imoralidade sexual, do adultério que destruiu muitos ministérios. Amém? Versículo 6, assim afirmemos confiantemente. Amados, essa palavra ela tem um sentido de fé e confiança. Fala também de um dever de ser corajoso, de ser corajosa. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Amados, você não precisa barganhar com nada, com ninguém. Nem tudo é espiritual, querido. Tem coisas que são carnais mesmo. Você tem que confiar em Deus, temer a Deus e não temer o homem. Amém? O Senhor é contigo. Ali nós lemos hoje, guarde este versículo, de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Amém? Confie no Senhor. Ele é contigo. O Senhor cuida dos seus filhos e das suas filhas. Amém? Você tem Pai, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Pedimos que o Senhor abençoe a todos que estão aqui, com a tua graça, com o teu amor, com a tua paz, com a tua alegria, em nome de Jesus. Enche-nos com teu Espírito e ajuda-nos, Senhor. Cobre as nossas vidas com a proteção do sangue de Jesus. E nos abençoa poderosamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia, em nome de Jesus. Nós temos agora 7 horas do devocional com a pastora Ana, e hoje, às 21h30, nós temos a oração da noite. Que Deus te abençoe e aguardo você. Um grande abraço para todos.